De uma coisa interessante que a gente tem ouvido sempre o Papa Bento XVI falar, é que ele, particularmente, e a gente percebe que isso tem sido um pensamento na igreja, nessa igreja agora, que esse Papa quer uma igreja nem que seja menor, mas mais preparada, mais formada, mais catequizada, mais espiritual. Talvez seja nesse segmento que Dom Anuar pediu para o senhor, então, transferir o dado pastoral para o espiritual. É isso que o senhor pensa ou não? Assim, não entrando, porque às vezes eu começo a falar de algumas situações relativas aos padres hoje, que particularmente eu tenho uma visão um pouco, eu gostaria até de uma hora fazer um estudo melhor a respeito do que eu penso e de como eu vejo a formação hoje nos seminários, né? Eu particularmente percebo que nós, enquanto liderança que está à frente de uma comunidade, uma paróquia ou de um grupo, a gente poderia ajudar muito mais se a gente conseguisse reunir, juntar, né, toda a vontade que nós temos de fazer tantas coisas concretas no mundo, como o nosso trabalho a nível social, que para mim ele não pode deixar de existir, né? A nossa correria do dia a dia, querendo organizar a pastoral, a paróquia, os movimentos, sabe? Aquelas atividades loucas que às vezes a gente vai criando na paróquia, se a gente conseguisse fazer com que tudo isso tivesse também essa riqueza espiritual de você saber, ter clareza e de uma forma assim bem concreta ser homem e também mulheres de oração, eu penso que seria diferente a nossa igreja. E isso, quando a gente traduz isso para os anos de seminário, de formação, de preparação para o sacerdócio, a gente percebe. Eu percebia lá em Maringá, mas e eu tenho uma grande culpa, não sei, né? Porque eu era o responsável pela parte espiritual dos meninos e eu percebia que muitos meninos, como eu também fiz essa experiência no seminário, lhe falta assim muita coisa nesse nível de relacionamento com Deus. Às vezes nós não sabemos ou não detectamos o que é participação de Deus na nossa vida. Então, isso não significa que eu vindo aqui, descobrindo um monte de coisa, estudando, né, me especializando no assunto, isso vai mudar, porque isso também tem toda uma outra situação humana também, de abertura, de serenidade com relação à própria vida que a gente leva, naquilo que a gente crê. Mas eu acredito piamente que é possível ser melhor quando a gente descobre alguma coisa e vai lutar para que aquela coisa boa que a gente descobriu seja também uma verdade na nossa vida, seja uma prática na nossa vida. Eu sei que isso talvez seja uma resposta muito complexa, né? Mas se o senhor pudesse resumir para a gente, o que seria uma vida de oração ideal hoje dentro da igreja? Normalmente a gente tem na, assim, uma mentalidade de que vida de oração, nós aprendemos assim, né? Seja fosse uma vida contemplativa, parada que você tem que parar no tempo e ficar repetindo fórmulas e ficar talvez lendo algum material espiritual. Mas para mim, oração é antes de tudo, um processo que você faz com Deus em que você é capaz de enriquecer toda a tua vida, desde aquilo que você faz de uma forma mais simples, tão simples como tomar um cafezinho, como tomar um chá, como tomar um chimarrão, como que é uma coisa simples como escovar os dentes, né? Terá coisa mais simples que a gente tem que fazer 2, 3 vezes durante o dia, talvez não tenha. Como uma senhora que vai fazer o arroz, o feijão, né, a comida para a família, essas são as coisas simples que eu penso que desde essas coisas simples, desde tudo isso, até aquilo que nós achamos que é mais complexo, como por exemplo, alguém que tem a incumbência de fazer grandes seminários ou de fazer grandes palestras ou de preparar um doutorado ou de preparar um mestrado em qualquer outra parte, né, em qualquer parte do mundo, ou naquilo que de uma vida numa vida simples das pessoas mais simples, né,
a gente acha que é um pouco mais complicado, as pessoas acharem que é mais complicado, então desde aquilo que é mais simples, aquilo que é mais complexo, segundo a nossa mentalidade e segundo o nosso costume, em tudo isso ter a participação de Deus. Eu estou fazendo isso porque eu acredito nisso aqui. E nisso que eu acredito seja a participação de Deus, ainda que seja invisível. Sabe que hoje lá na faculdade a gente discutiu muito sobre essa questão da invisibilidade do amor de Deus. Deus nos ama e porque Ele nos ama eu tenho que acreditar que tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu descubro, tem a sua raiz nesse amor que Deus tem por mim. Aí, a gente lá na faculdade costuma racionalizar muito as coisas, aí a gente começa a tentar interpretar, a tentar descobrir, a tentar entender o que significa tudo isso mesmo, né? Então, para mim, tudo isso que nós somos chamados a fazer e que nós devemos, de fato, dizer que Deus existe e está ali em tudo aquilo que eu faço, é oração. Né? Eu preciso me retirar das atividades, silenciar, claro, mas esse é apenas uma maneira de você rezar, né? É necessário silenciar, claro, tanto o padre como o pai de família, tanto a religiosa quanto a mãe, tanto o seminarista quanto o jovem que vive qualquer outro tipo de vivência. Todos nós somos chamados a termos esse momento de parada mesmo, de reflexão, mas não significa que isso seja a minha vida de oração. A minha vida de oração é a participação de Deus nela. E o mergulho meu nessa imensidão que nós chamamos de Deus. Nós estamos aqui no Colégio Pio Brasileiro em Roma, na Via Aurélia em Roma, conversando com o nosso padre Francisco Gessivan. O padre Francisco Gessivan, que deixou Maringá por um tempo para estudar em Roma, está fazendo mestrado neste tema, espiritualidade. E eu tenho certeza que você que conhece o padre Gessivan, que eu conheço o padre Gessivan faz pouco tempo, né, padre? E já dá para perceber que ele tem uma espiritualidade muito grande e é muito bom ouvir a catequese dele, como nós estamos ouvindo aqui. Neste dia maravilhoso em Roma, uma tarde muito bela, um sol forte, não está muito quente, não está frio. E eu acho que Deus preparou essa tarde para o senhor falar com o povo de Maringá. Daqui a pouquinho a gente volta, então vamos para o intervalo. Depois a gente quer saber, padre, como é que é o dia a dia aqui em Roma, todo mundo quer saber. Tá bom, tá ótimo. É diferente? É bem diferente daquilo que eu estava acostumado. Vamos para o intervalo, já a gente volta.